Sala dos professores. Bom dia, galera. Bem-vindos todos a mais um Sala dos Professores. Aqui o professor Léo, nosso físico, mestre Hoffman, sociólogo, professor Germano, matemático, Fred, fazendo as vezes de filósofo. E vamos falar francamente, nós tínhamos um plano em mente para essa rádio, né? A gente tinha um plano em mente, mas nós decidimos alterá-lo faz o quê? 15 minutos? Surgiu, não, porque um debate surgiu meio que ao acaso e nós supomos que pudesse ser muito mais relevante tentar fazer uma análise em cima desse fenômeno social, pelo menos por hora, para que possamos aí juntos estimular o raciocínio e formular novas opiniões ou novos jeitos de enxergar a situação, que vamos chamar aqui de, tendo como tema, justiça com as próprias mãos. Ou seja, cada vez mais, né, é muito frequente a gente ver a mídia expondo situações em que homem é amarrado a poste, cidadãos, né, civis vão às ruas e espancam, perseguem, enfim, fazem justiça com as próprias mãos. Quais são as origens desse impulso? Ou seja, temos um poder público, teoricamente, né? As nações são imbuídas de um poder público responsável pela conduta, regular a conduta das pessoas em sociedade, estipular o que é crime, o que não é, o que é lícito, o que não é, e aplicar devida pena a isso. É correto, é direito que o homem possa recorrer à sua própria força para buscar justiça caso ele se sinta injustiçado, caso ele se sinta desamparado pelo poder público? Porque é isso que a gente vê, né? Essa é a opinião geral. Essa é a opinião geral, e também eu vejo outra coisa, né? Que a gente tem a opinião que essa justiça é por medo, é por meio de uma força física. Ou seja, se a pessoa rouba, você bater nela é justiça. Tá. Né? Isso também é uma coisa que talvez não seja correto. Pô, bateu, roubou, então bater nela vai ser justiça? Estuprou, bater vai ser justiça? Matou, bater vai ser justiça? Qual deveria ser a punição? Então, eu vejo que para a população, para essas pessoas que estão fazendo isso, a violência é instrumento de justiça, né? Então eu acho que até a gente pode também entrar nessa área se realmente isso é justiça, ou essa ideia, eu acho que já é uma ideia até meio que da gente por animal, dizer que a punição é por meio da batida. Até na própria criação eu vejo isso, né? Isso é mesopotâmico, né? Olho por olho, dente por dente. Não só isso, porque assim, ó, quando a gente é pequeno, a gente faz alguma coisa errada, fizemos alguma coisa errada, a gente também apanha do mesmo jeito. Ou seja, a violência, a gente já vem com essa ideia que a violência é a justiça. É um instrumento de moderação das A violência é um instrumento, então, de moderação. A violência, ela vai, digamos... É o marco regulatório. É um marco regulatório. É isso, é um marco regulatório. Weber fala, né, do poder atribuído ao Estado no sentido de gerir e gerar, inclusive, a violência. Um aparelho ideológico seria a polícia. Nós combate a violência com palavras afetuosas. Perfeito. E o que o professor falou me remete bem a ideia lá no final do Pelourinho, antes da igreja de São Francisco, o retorno à praça pública do Pelourinho e da chibata. Mas não estamos mais em 1800, Não foi Thomas Hobbes quem falou, professor? Como é? O pacto só é em palavras, sem a força da espada, algo do gênero, não passa de promessa nenhuma a ninguém. Ou seja, só não agrada nem a gregos, nem a baianos, já que eu falei ainda há pouco. Né? Mas seria o retorno às origens, à pré-história, a Odisseia 2000, o macaco batendo lá com o osso. É um assunto interessante, eu fico felizmente que teve um pouco de surpresa, mas em relação à metafísica, né? Acho que está efervescendo, né? O professor tem alguns exemplos aí que ele nos colocou ainda há pouco, acho que quem sabe até poderia partir daí ilustrar, e quem está nos vendo aí, também formar a sua opinião. Né? Isso me provoca alergias. A gente colocou o caso da bruxa
Então, o que acontece? Mas por ordem, vamos por ordem. Eu acredito que... Tudo teve um estopim ali com o caso. O caso da bruxa. Não, mas não, vamos por ordem aqui, Léo. Aqui, ó. Começou eu acho que todos concordam que começou com o tronco. Começou do tronco. O tronco, entre aspas, aqui. O que a gente acredita é que começou uma modinha de pegar o ladrão, ou o bandido, pegar o suspeito, amarrar a um tronco e esperar que as autoridades competentes no poste, né? No poste e tomasse as providências. Mas não foi só amarrar, bateram também. Exato. Então, enfim, Bateram. Antes aí do castigo físico. Isso, então, e eu concordo com isso. A violência, o professor colocou muito bem, a violência é instrumento de justiça. Isso, desde a infância, certo. A varinha soa absoluta. Mas enfim, então a gente começa com o tronco. O ato de amarrar, bater, o que seja. Suspeito em lugares para que fossem presos. Tá. Para que fossem encaminhados ao poder lícito, superior, institucionalizado. Legítimo. Então, o que eu não entendo aqui? Vamos lá. O que me intriga é: existe alguém que acusa, certo? Existe alguém que acusa. Pega ladrão! A princípio, claro, existe uma suspeita. Existe uma suspeita, ou um flagrante que seja, mas ninguém sabe o que é porque não foi legitimado pela justiça. Estão ouvindo os gritos da rua e saem de casa. Agora, alguém roubou, que seja flagrante ou não. Então, alguém roubou. Beleza. Então, alguém vai acusar. Alguém denunciou. E alguém vai acusar. Foi ele. O povo vai tomar poder de polícia aqui. Certo. Então, vamos pegá-lo. Então, eu tenho um promotor, certo? Eu tenho um promotor e tenho um juiz que julga, que coloca o mandato, prendam ele, que é o segundo, o que acusou, e temos um terceiro que é o policial, que é o povo. Então o povo vai prender. Nesse aspecto, o povo ainda toma papel de carrasco, que já não é mais comum na nossa sociedade, porque o povo vai bater ou vai matar o cara. Se ele não matar o cara, ele vai amarrar o cara num poste, para começar novamente o ciclo de alguém que denuncia agora para a polícia institucionalizada. Então o cara passa por 2 processos ao mesmo tempo. Passa 2 punições. 2 punições. Exatamente. Então, esse primeiro ponto, para mim, é muito interessante vendo pelo lado da polícia, da real polícia. Da institucionalizada. Porque eu fico imaginando eu como policial, chegando no local do suposto delito, o que eu vejo? Um cara amarrado num poste. Então, o que acontece? Seria até interessante lançar essa pergunta para um advogado, para um policial. Eu cheguei aqui e vi o cara amarrado nesse poste. Tá, me falaram que tinha um ladrão. Cadê o ladrão? Tá ali. Não, o que eu estou vendo é um cara espancado, amarrado em um poste. Esse é o crime que o policial vê no momento. O crime é aquele ali. Não, ele roubou. Tá, mas provas, roubo, quem foi? Foi o que acusou? Mas aí tem uma questão que a lei não concorda com a ciência. Na ciência, a testemunha ocular não conta. Judicialmente falando, conta. Se alguém disser, eu vi ele sair de lá, isso conta num tribunal. Isso tem valor legal, judicial. Então, testemunha ocular que não tem nada a ver. Ocular, ela constituiu a prova que pode condenar ou não ele. Então vamos associar isso ao segundo caso, a bruxa. Então, de novo temos um suspeito. E de novo temos um acusador. Então, ela é acusada de sequestrar crianças e fazer magia negra. De novo vem a polícia do povo, o povo. Então eles pegam a mulher, só que eles vão além. Eles matam a mulher. Problema sério. Não temos pena de morte aqui. Então, já ultrapassou os limites do que é considerado legal. Então, o que seria se fosse no caso do processo cabível. Polícia, real polícia, concursada, aquela coisa toda. Exato. Então, mataram a mulher. Depois descobriram, calma aí, não teve nenhuma bruxa. Era suspeita ou, no máximo, um boato lançado por uma mídia não confiável. Ou seja, esses caras foram induzidos, ou não, ou foi bel prazer, eu não sei o que aconteceu. Mas houve um processo. Houve alguém que usou, houve alguém que apontou, houve uma tropa de choque ali, sei lá, que pegou a mulher e matou. Depois descobriu, não era ela. Então aqui falhou. A justiça falhou. Não, certo? Não, é porque é o seguinte, o que eu vejo é que não segue a ordem.
não segue mais a ordem. A ideia é o seguinte, é uma insatisfação com a situação, né? Onde se alguém lança algo que está errado, ele não tem julgamento, só tem punição. Então você está punido. Então vamos ao se alguém terceiro falou caso. ou não falou, você está punido. Então vamos Agora, ao... se você merece a punição, é outra história. Então vamos ao terceiro caso, a ladra, entre aspas também. Essa até o professor Hoffman estava comentando. Um indivíduo estava roubando para fazer uma poupança e comprar uma van. Olha, ele assaltava as casas, traficava, não sei o que ele fazia, mas ele fazia algo do gênero para poupar o dinheiro e comprar uma van. Por que não rouba uma van? Por que não rouba uma van? Não dá para documentar. Não dá para documentar. Que é como professor? Cabrito. Sequestro tabelião. Cabrito. Enfim, então o indivíduo vai lá e uma manicure descobre a poupança dele embaixo do colchão, sei lá onde estava, e rouba ele. Ladrão que rouba ladrão, mas que seja. Então, esse cara se vê no direito de sequestrar a mulher também e torturá-la até a morte. Então, o cara curtia a van, né, meu? O cara queria a van. A ponto de arrancar os olhos, arrancar os olhos, as unhas e sem anestesia, coronhadas na cabeça. Foi arrancar a unha de manicure bateu e mais arrancar, ainda, bateu, que paradoxo, né, professor? Veja só, e um detalhe, uma machadada na cabeça. E bateu cada vez mais à medida em que ela não chorava. Está lá no próprio sujeito depois. Quanto mais eu batia, menos ela demonstrava dor, mais eu sentia. Quer dizer, uma coisa de um prazer mesmo, um sadismo. Né? Então, essa... Mas senão não faz efeito. Tu tem que provocar a dor para tu ter a satisfação que tu estás fazendo justiça. Exatamente. Se tu não provocar nada, tu não está fazendo justiça. Então eu acho que vem essa ideia. Claro, aqui a gente entra no autor que eu acho que todos conhecem, que eu gosto muito, que é Michel Foucault, que é o controle do corpo. Aqui é o corpo que manda, entende? Mas não é essa a pergunta que eu faço ainda. Mas então aqui a gente tem três formas totalmente diferentes de justiça popular. Certo. A gente tem um caso que o cidadão ou sei lá, a pessoa quer entregar o suspeito à autoridade. Nós temos um caso em que o povo quer executar a autoridade, que é o caso da bruxa, e a gente tem um caso em que o próprio indivíduo quer executar a autoridade para si próprio, em seu benefício próprio, não num bem comum. E não sei se eu estou sendo claro. Primeiro caso, existe uma diferença entre os três casos. Certo. Um busca encaminhar para a instituição competente. Exatamente. O outro se torna a instituição. Em massa, porque o caso da bruxa foi o coletivo Exato. que quis aplicar a justiça. E no caso da ladra... O terceiro caso era uma questão completamente pessoal, exatamente. Então, três casos diferentes de justiça com as próprias mãos. Eu acredito que nenhum dos três legítimo. Não, porque eu acho que o terceiro caso prova. não foi só justiça, né? Para mim, o que falta vingança. aqui... O terceiro caso ali eu acho que encaixa em outra palavra. Eu não concordo com essa situação, porque em nenhum dos casos houve o que qualquer um teria direito, julgamento. O direito à defesa, Não teve direito a julgamento. Para mim isso é completamente irracional, ilegítimo. Não... Certo, agora então vamos tentar extrapolar isso e colocar se Antes de mais nada, boa semana a todos. Eu tenho que ir lá. Olá, professor. Valeu, professor. Um grande abraço. Léo. Analisemos a coisa do seguinte caso. Imagine que seja conosco, sabe? Imagine que estamos nós dando aula, um canalha entra aqui na escola armado, rende professores, coloca tal, pega uma aluna e enquanto estamos sob a mira de várias armas, começa a espancá-la violentamente na nossa frente. Você tem a oportunidade de desarmar os agressores e parar com aquilo que está acontecendo. Onde está o direito de julgamento desse homem? De repente, você não acha que existe agora, já que aconteceu comigo? Analisando sobre o meu aspecto, eu estou vendo o que está acontecendo, não preciso de julgamento. Já está sentenciado, o que ele está fazendo diante de mim é um crime. Você julgaria errado vigilantismo? Você julgaria errado você tomar a justiça com as próprias mãos? Ou o correto seria, não, vamos chamar a polícia e conversar sobre isso, mesmo se a situação permitisse. A gente desarmou eles e, pronto, só estamos apontando o revólver. Peraí,
Vamos chamar a polícia, vamos. Você não vai dar um chute na cara do cara sentado no chão? Porque eu iria, entendeu? É esse o ponto que eu quero chegar. Não, claro, questão pessoal, ou se, por exemplo, eu estou na minha casa, isso o cara legitima a ação de o cara entra assim. na minha... Ou um outro exemplo, o cara entra na minha casa, na mesma situação, 3 ou 4 me apontam uma arma e o cara, sei lá, espanca a minha mão. Certo? Não, com certeza. Né? Eu não digo que legitima. O que eu coloco é que seria muito difícil não ter essa reação. Entende? Mas dentro do nosso código, daquilo que entendemos como lei, como legal, não esse é o problema, né? A lei não é natural. Exatamente. Ela é convencional. Então, vai haver necessariamente momentos de atrito entre o que determina a lei e o que determina o teu instinto natural, humano, que você faria como gente, como filho, como marido, como professor. Qual dos dois deve ser mais forte em determinados aspectos? Você coloca a lei sobre a natureza. O correto seria eu controlar os meus instintos, os meus impulsos e confiar na lei. Exato, né? Outorgar ao Estado. Hobbes iria dizer que é isso que se deve fazer. Você deposita no Estado todo o senso de justiça, toda a sua liberdade passa para ele em nome da sua segurança. Agora, a gente sabe que é ineficaz, certo? É ineficaz. A polícia não pode estar em todo lugar a todo tempo, mesmo que seja bem equipada, mesmo que fosse bem amparada, mesmo que houvesse toda uma construção funcional. Não existe um sistema fechado que aproveite a energia 100%. Vai escapar. Vai escapar. E nesses casos em que escape, e aí? Você vai se permitir ser injustiçado em nome de um conceito abstrato de lei, de não o que é a ordem deve ser preservada. A ordem entra em conflito na hora em que ela se choca contra a sua natureza humana. Na hora. Sociólogo. Você também socaria o rosto em qualquer um, até a morte, que ameaçasse alguém que você ama? Não, professor, eu conheço um pouco da lei e eu daria a ele voz de prisão. Você está preso em nome da lei, a lei me permite isso. E ele obedeceria? Eu acredito. Acredito. É? Não descobrimos que existem doentes e gnomos? Ah, tá. Dessa lógica. A diferença está na barba. A barba. Ou seja, eu seria um gnomo e você seria doentes. É complicado, professor, à medida em que... O que é o Glomer da Punk? O quê? O Glomer da Punk, a levada da brega. Nossa, que clássico! A Punk que é o Glomer? Um gnomo, um leprechal? Eu vou tentar entender primeiro em que idioma eles estão falando. O Paulo vai botar uma foto ali. Depois o Glomer pra gente. O Glomer aí, Paulo. Bota o Glomer. Esse aí, ó. Esse aí é o Glomer. Eu vou entender depois. E é tanta informação e a gente viaja nessa ideia toda que... Primeiro que ninguém está aqui para emitir um juízo em relação a A, B ou C, mas sim, de maneira geral, tentar entender, penso eu exatamente, a que ponto nós chegamos. Nós, os racionais. Tá. Código de Hammurabi, lei de Talião, que eu nunca sei se é o dente por dente primeiro, se é o olho por olho primeiro, mas não importa, fica sem dente, fica sem olho do mesmo jeito. Lembro um caso que me chamou a atenção há pouco tempo. No Irã, o sujeito tinha, no mínimo, não tinha sido um bom aluno de química. Ele tinha tonéis, produtos químicos. Sujeito que quase não saía de casa, quando saía em horário que chamava atenção. E um dia olham lá pela janela e encontram mais de 100 pares de chinelinho, sandalinha, cuequinha, calcinha. Não havia sutiãs. Um detalhe, por que não havia sutiãs? Porque eram crianças de tão tenra idade que ele pegava para satisfazer as suas bestialidades, que não havia sutiã. Crianças de 2, 3, 4, 5 aninhos. Não se sabe até muitos desses casos como aconteceu. Resumo da ópera, da tragicomédia. Para alguns é cômico, para outros comédia pura, tragédia pura. Da mesma forma como ele procedia, após se satisfazer com as crianças sexualmente, ele as mergulhava nesses tonéis e elas simplesmente, reação química, se dissolviam. Fizeram o mesmo com ele em praça pública. É comum em outras situações você erguer o sujeito por um guindaste, né, exemplo de uma crucificação, enfim, cada um com o seu ritual. Né? Você leva pessoas para estádios
na China, por exemplo, bala na nuca, família paga, transplantam os órgãos. Família paga a bala, que órgãos, absurdo. que vai pelo correio, segundo a lenda, no envelope plástico, para todo mundo saber que ali mora a família de um fascista, enfim. Eu também penso que isso serve para ilustrar que tanto lá quanto cá, o que nos atormenta seria isso um sinal dos tempos em escala mundial? Eu vejo, por exemplo, essa questão do cara fazer justiça com as próprias mãos, a descrença dele em relação à justiça. Perfeito. Mas até que ponto eu posso confiar na justiça, e aí eu generalizo, né, no sentido de justiça, à medida em que essa justiça pune com 30 anos o pai, que tinha 30 anos à época, a mãe, a madrasta, com 28 anos de reclusão, ela que à época tinha 28 anos, coincidentemente, e que depois de 4, 5 anos estarão soltos, estão saindo agora por esses dias, do tal casal Nardoni, que jogaram a criança do prédio, dizem até já teriam matado a criança dentro do carro, enfim. Resumo da ópera, tomando tudo isso por base, até que ponto a descrença naquilo que se chama efetivo cumprimento de uma punição, que não seja no panóptico, né, que Michel Foucault ilustra bem, mas até que ponto isso não serve, primeiro, de estímulo à bandidagem, aos assassinos. O crime compensa. Eu estou no lucro, fui condenado a 30, cumpri 4, estou na rua. Fui condenado a 28, cumpri 3, estou na rua. Lógica. E aí, só concluindo, então, da mesma forma como serve de alento, ou até de estímulo, penso eu, a quem comete o crime, revolta em muito cidadão honesto que sabe que aquilo que eu fiz por brincadeira antes, e eu teria qualquer reação como a de vocês, jamais deixaria, né, sem querer bancar o herói, mas eu não aceitaria que entrasse na sala ou em casa, em qualquer lugar, e eu tendo a condição de reagir, não reagisse, até porque eu sei que se eu dissesse que você está preso em nome da lei, que é o que a lei me faculta, eu não fiz esse acordo com o bandido. Eu acho que da mesma forma, quando o professor fala da pena de morte, que ela não foi instituída, foi sim pelo bandido, né? Em relação à sociedade, ainda não. Cláusula pétrea, pedra se explode com dinamite. Podemos explodir a cláusula pétrea da Constituição com uma caneta mudando a Constituição. Não entrando nessa discussão, que eu acho, obviamente, dentro do propósito, mas da pena de morte ou não, eu penso que há uma revolta muito grande e, mais do que isso, uma intolerância muito grande. E aí, aquele apanhado que eu fazia, até que ponto esses programas que abundam aí pela televisão e que fazem, no meu entender, até apologia à violência, até que ponto a mídia corrobora, contribui para esse estado que na verdade é um estado de exceção. Torna a violência algo corriqueiro. Banal, banaliza. E aí vem a pergunta que... Exatamente. Agora a gente entrou num consenso magnífico. Porque a pergunta que eu gostaria de deixar no ar é: se existe uma segunda polícia, se existe um segundo juiz, se existe um segundo promotor, quem é o segundo a ditar a ética? Quem é? Quem está dizendo o que é certo ou o que é errado para essas pessoas? Esse é o meu maior medo. Não existe um marco regulador. E é por isso que eu não concordo com essa. É uma analogia perfeita que você pode fazer, por exemplo, é o seguinte: você tem um irmão gêmeo, vocês dois têm 7 anos de idade e são criados por um pai e uma mãe omissos. Esse irmão sempre rouba suas coisas, bate em você, você reclama com os pais deixa, isso passa, tenha paciência. Não vai chegar uma hora que você, com toda a justiça dentro do seu ponto de vista, vai agredi-lo quando ele roubar você de novo? Tome! Por quê? Porque ninguém mais faz nada. Chega uma hora que, por natureza, ou você se defende, ou ninguém me defende. Parece que existe cada vez mais crescente esse sentimento de desamparo pelas autoridades. Isso é mundial, cara. Não sei se é devido ao aumento populacional, frouxidão de leis, direitos humanos pipocando, eu não faço ideia. Eu só sei que existe no mundo inteiro gente se fantasiando nos Estados Unidos de super-herói da vida real, os real life super-hero. Os caras saem na rua com cacetete e procuram um bandido para bater. Ou seja, existe um desespero coletivo
uma sensação de insegurança, de desamparo tão absurda que ou você faz alguma coisa sozinho ou ninguém vai fazer porcaria nenhuma. Essa é a impressão. Agora, a pergunta que você lança é essa. Essa justiça que eu faço com as próprias mãos, quem determina se ela é ética ou não? Exatamente. Essa da bruxa, para mim, ao meu ver, essa da bruxa, ela foi o exemplo mais preocupante de como seria se isso fosse liberado. Mas é justamente nesse caso que é o único que você não encontra nenhuma ética. Porque é um ladrão roubando um ladrão que se sentiu roubado e, portanto, quis aplicar justiça. Encarcera os dois loucos. Os dois bandidos procurando justiça. Difícil saber ali quem é o algoz, quem é a vítima. São dois algozes que se vitimaram. E a pergunta que eu lanço é, eu não estou acompanhando na íntegra o caso da bruxa, mas aqueles que lançaram o boato, eu fico imaginando um programa sensacionalista do tipo Casas de Família, uma coisa medíocre, medíocre. Eu acabei de criticar por não poder, não achar correto colocar esse tipo de situação, mas eu fico imaginando um programa que visa esse sensacionalismo, colocando no ar, olha, retrato falado de uma possível bruxa. Aí o cara olha e fala assim, meu Deus, é minha vizinha, povo, pessoal. E com o Big Brother ele entusiasmado. De repente o povo, o que o professor colocou brilhantemente, de repente o povo cansado ou simplesmente com essa sensação de impotência, essa sensação de impotência acumulada, diz assim, agora nós vamos pegar a bruxa. E lembrando que eu li... O que vai acontecer com esses caras? Aí, por exemplo, eu me sinto ofendido pela família da mulher, por exemplo. Então eu não poderia ir atrás da pessoa que gerou essa... Como todas as guerras eram geradas no passado, né? Ou seja, você matou o meu irmão, então eu vou lá e mato seu primo, seu primo vai lá e mata seu cunhado. Vocês personagem no Velho Oeste. Então vocês lançaram um retrato falado de uma pessoa que acabou gerando a morte de um inocente. Então o povo poderia dizer, agora aquele cara que lançou o retrato falado merece a mesma morte. E um detalhe que eu vi na mídia, este retrato igual já havia circulado em Pernambuco, não acharam ninguém para malhar, exemplo que malharam Judas, e foram para Guarujá e acharam alguém parecido. Já chama atenção isso, quer dizer, então daqui a pouco alguém que se pareça com aquele retrato, em qualquer caso... Agora nós vamos pegar aquela bruxa, então correu vários locais aquele retrato. E outra coisa que chama atenção, assistindo por acaso a mídia que comentou direto sobre isso, a ideia de que quando entrevistaram um dos autores, ele diz, olha, eu não me arrependo não, até porque eu achei que estava certo fazer isso, mas eu achei que era ela mesma. Quer dizer, se fosse ela, você achou que fez certo porque achou que era ela, mesmo assim não te dá o direito. E aí novamente essa ideia na descrença em relação àquilo que o Weber chama de aparelho ideológico de Estado, né, que a sociologia trabalha, a ideia do poder, enquanto que para o Marx o Estado, falando em Marx, em Alemanha, 1818, 1883, a partir daí então da ideia dele que se espalha para o mundo inteiro, de que o Estado seria um grande balcão para gerir os negócios de interesse, um comitê para gerir negócios da burguesia, e o Weber diz que o Estado está ali com o poder de legitimar inclusive a força, através do que se chama os aparelhos ideológicos do Estado, a polícia e as forças armadas, por exemplo. Mas muita gente confunde a medida em que uma coisa é você ter, por exemplo, a pena de morte instituída, exercida pelo Estado, poder legitimado, Estado, convencionado em Constituição, diferente daquilo que se faz pelas próprias mãos. E aí não é o Estado agindo no sentido da preservação da ordem, mesmo que à custa da violência. Aí é pura execução. E eu acho que é isso que não ficou muito claro, à medida em que essas pessoas entenderam, o professor no início falou que faz às vezes de filósofo, o Estado faz com que o Estado de maneira geral, com que essas pessoas se sintam o próprio Estado, ou seja, no mínimo, fazem às vezes a si próprios de Estado, com o poder de julgar. Ou seja, concordamos de novo e novamente punir. Existe uma segunda ordem, mas quem faz a ética é que é complicado. A ética sempre vai ser o vilão. E de novo a gente vai chegar na mesma conclusão, né? Era só um deixar o outro em paz.
O problema da ética está super resolvido. E aí vem a ideia, o professor Stone, filósofo ainda há pouco, eu lembro falando dessa ideia. Acho que não tem que dar um tempo. É verdade. Vamos buscar uma conclusão? Você conclui isso? Não, na boa, eu só ia concluir dizendo assim, a ideia do Zé Ramalho, que quando ele fala do gado, que ele analisa lá para onde corre a primeira cabeça, corre toda. Certo. Era nisso que ele ia colocar, entendeu? Assim, que o povo está tão absorto, tão alienado, aqui no Irã, seja lá onde for, que ele se sente no direito, cara. Ele vai lá e faz. E se fosse com você não se sentiria. É aí que pega. Mas aí entra aquilo que eu vou comentar no final aqui, é exatamente a ideia da ação. Eu acho que a gente deveria continuar esse tema na próxima. E com perguntas dos alunos. E aí dizer assim, combinado. Tá, e aí assim, uma coisa que eu ia comentar uma proposta para os alunos pensarem. Sabe o que eu poderia fazer? Comentários sobre mandem comentários, mandem perguntas. Gravar perguntas com eles e aí a pergunta aparece gravada com eles. Lanço aqui uma outra proposta para os alunos pensarem, que é impunidade. Lanço comentários sobre isso, que eu acho que encaixa muito bem aqui no. Certamente. Ó, a impunidade, aí vem o Beccari, é isso que eu falei. Porra, usina, aquele do Pânico. 3, não, mas agora já. Usina, 3 anos em cadeia, porque roubou 2 gráficas. E fecha. Não, então. Pessoal, qualquer coisa, grande abraço a todos. Isso aqui ainda vai dar muito papo aqui na mesa, então faz o que a gente está fazendo, continua esse papo logo depois que a gente terminar esse vídeo. Manda pergunta pra gente. E continuamos então com o mesmo tema, justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos. Uma pitada de impunidade. Pitada de impunidade. Beleza, muito obrigado, galera. Valeu. Um abraço. Sala dos professores.